E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast. E como vocês podem ver aí, a cara do Luiz Castro de pouquíssimos amigos, né? O Botafogo sofreu muito nesse jogo contra o Sergipe na Copa do Brasil. A gente vai ouvir um pouquinho da coletiva do professor, do técnico do Mister Luiz Castro. Quero ouvir também um pouquinho de Juan Pablo Voivoda, né? Coletiva do Voivoda. Thiago Galhardo aqui também. O Fortaleza conseguiu uma goleada de 4-0 para cima do Deportivo Maldonado e está na próxima etapa, na próxima fase, né? Segue em busca da fase de grupos da Libertadores. Então a gente também vai ouvir um pouquinho dessa coletiva. Aliás, antes de iniciar o podcast mesmo, né? Pedir desculpas. Ontem, cara, assim, eu tava muito sonolento e, não tava entendendo nada que tava falando o Eduardo Cudê, né? Eu já não sou, eu já não sou muito, o ouvido já não ajuda muito, né, para ouvir em espanhol. Então eu já pedi desculpas aqui, né, que a gente tentou prestar atenção, mas, né, com um pouquinho sonolento, o horário não ajuda. Mas vamos embora, né? Pedir desculpas ao torcedor do Galo, o torcedor que acompanhou aí. Acho que o áudio hoje tá tudo certo, tá tudo legal. Eu queria começar hoje falando sobre Palmeiras, né? O nosso giro da rodada, nosso giro pelas notícias primeiro, né? Depois a gente faz o giro da rodada. É começar falando pelo Palmeiras, deixando os créditos aqui, né? Antes de começar qualquer coisa, Globoesporte.com é onde a gente sempre faz, né? Esse giro pelo mundo esportivo e pelo o giro da rodada, né? Os jogos do dia. Então aqui alguns possíveis alvos do Palmeiras, tá? O Arthur, já ex-Palmeiras, né? O Arthur é ex-Palmeiras, jogador do Red Bull Bragantino. O Alan, né? Alan ou Alan, aí você diga como você preferir, jogador meio-campista do Atlético Mineiro, e o Michael, atacante do Al Hilal, né? Que o Grêmio tem interesse, né? O Renato Portaluppi já falou sobre isso. O Palmeiras também demonstrou interesse, mas o Al Hilal tem um transfer ban e devido ao transfer ban não pode contratar um reforço e justamente por causa disso, muito difícil, além dos valores muito altos, né? A gente vai passar rapidinho pela notícia aqui, então deixando os créditos, entra lá, vê a notícia na íntegra, tá? Alan, jogador do Atlético Mineiro, aparentemente notícias iniciais, e aí eu não sei se. Aí a gente tem que tratar tudo com muito cuidado e com uma bela dose de talvez de não ser uma informação verídica, né? Porque o, o, o Atlético Mineiro aparentemente tem alguns compromissos atrasados e a venda do Alan seria uma forma, né? Ajudaria o clube a fazer um caixa e sanar algumas dívidas, né? Fato é que o Galo não vai negociar com o Palmeiras. E se negociar, vai ser uma negociação muito difícil. Né? O Atlético Mineiro hoje ele é reconhecidamente um dos fortes do futebol, das boas, das grandes equipes do futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo estão acima, estão muito à frente. Não só pelos jogadores, mas pelo elenco e pela conquista de títulos recentes. Óbvio que o Galo teve um ano assim, sensacional, né, de 2021, né? Um ano sensacional de 2021, mas depois disso 2022 não foi legal, mas segue tendo um elenco super poderoso, né? E tá junto aí com essas duas grandes forças, né, que eu citei, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, tá junto aí na elite do futebol brasileiro. Então eu não vejo qualquer possibilidade do Galo negociar com o Palmeiras. Eu acho mais fácil o Atlético Mineiro negociar com o Fortaleza por valores até mais baixos do que para o Palmeiras, né? Enfim, óbvio que são negociações e negociações. Aparentemente, o Galo, o Atlético Mineiro negou qualquer aproximação do Palmeiras, mas é curioso que o jogador, depois em jogo recente, né, após o último jogo, acho que pela Rádio Itatiaia, ele falou que houve sim uma abordagem do Palmeiras, né? E que deixa para os cartolas, enfim, para os dirigentes, para as altas cúpulas se resolverem, tá? O fato é que eu acho muito difícil sair para o Palmeiras, que se fosse para o Flamengo, se for para o Corinthians, se for para o Fluminense, todas essas equipes que o Galo entende como sendo uma equipe que vai rivalizar para os objetivos da temporada, a negociação eu acho muito. Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca, mas eu acho muito difícil da negociação acontecer. Arthur do Bragantino
já foi jogador do Palmeiras, né? Jogador revelado na base palmeirense. Eu já citei o Arthur mais de uma vez no podcast aqui. Para mim, eu nunca entendi a venda do Arthur. Nunca entendi. Para mim, o Arthur ele sempre foi um grande jogador, uma grande promessa. Óbvio que deu. Que entrar, o Arthur é aquele coisa, assim, era muito parecido com o Wesley. Não sei se o torcedor palmeirense vai se lembrar. Entrava uma vez, fazia um grande jogo, arrebentava. No jogo seguinte já não era, né, tão legal. Aí fazia o outro jogo também já não era tão legal, não entrava também, ele não era titular, ele sempre entrava ao longo do jogo. É uma situação difícil de um atleta jovem ter que resolver, né? Acho que faltou um pouco de avaliação ali, talvez desse. Se fosse hoje, eu acho que ele não seria vendido, né? Mas na época ainda a base do Palmeiras estava se estruturando muito, estava ganhando o corpo que é hoje e não tinha a visão que tem hoje, talvez, de mercado e de potencial de mercado de alguns atletas, tá? Um dos grandes jogadores, né, dessa equipe do Red Bull Bragantino. Aparentemente o Palmeiras tem interesse, tá? Aparentemente o Palmeiras tem interesse, mas eu não sei o quanto que é interesse e o quanto de fato pode esse negócio pode ser viabilizado, né? O interesse do jogador é ir para a Europa. Isso a gente ouve de vários veículos de imprensa. O objetivo, o sonho dele é ir para a Europa. Ele atua por uma equipe do Bragantino, ou seja, ele poderia ter uma conexão muito mais tranquila, por exemplo, para o RB Leipzig, né? RB Leipzig, time da Alemanha. Ele poderia ter essa conexão, né? Então eu acho que nesse momento ele não sairia do Bragantino. Não é nem pelos valores, pelas cifras, você do Bragantino no caso, né? Entender que está reforçando um rival, uma poderosa equipe, até porque as pretensões das duas equipes são muito diferentes. Eu acho que é mais pelo jogador, de esperar o início, a janela de meio de ano, né? Que é a janela que é pré-início de temporada europeia e tentar a sorte aí, de repente, um dessas equipes do Red Bull, do Red Bull, né? Já falou do Red Bull Bragantino. E uma das equipes da empresa Red Bull, né? Vamos ver, assim, eu acho que o Palmeiras é um negócio que dá para viabilizar. Muitos torcedores podem até ficar bravo de que vendeu, agora quer comprar de volta. Gente, isso é coisa do mercado, tá? É o que eu falei. Eu nunca entendi porque o Arthur saiu. Mas ele não vem. É o que eu falei, ele não fazia um jogo. Pode ser que daqui a 2 anos o Palmeiras tenha interesse no Wesley de novo. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar. Entrava no jogo, arrebentava, até a FIFA fazia um post, né, no Twitter, no Instagram, com as pedaladas do Wesley, né, ficou famoso ali. E depois já entrava num segundo jogo, não ia tão bem, no terceiro jogo não ia tão bem, ele ia fazer um jogo regular no quarto, no quinto arrebentava de novo. Então ele tinha esses. Perdão, bati aqui na mesa. Ele tinha esses altos e baixos. O Arthur era algo semelhante, né? Então é compreensível a venda, até pelo valor que foi, 27 milhões de reais, cerca de 6 milhões de euros, uma bela bagatela. O Palmeiras ficou com uma fatia também de um possível valor de revenda. É coisa normal, gente, é coisa normal. O torcedor pode ficar maluco, mas é normal. Naquela época não tinha espaço para ele não conseguiu se firmar. Eu falei, também era muito difícil se firmar. Você ficar entrando toda vez no segundo tempo para resolver uma situação, é difícil se firmar. Talvez pode ter um erro estratégico, sim, mas daí você vai, né, não tem como você prever, né, esse tipo de situação. O Palmeiras, pela equipe, pelo poder que tem hoje, ela pode se dar o luxo de fazer isso. Então vou vender, ficar com uma bela porcentagem do jogador, acho que é 10% que o Palmeiras tem, é uma bela porcentagem, e o Palmeiras pode se dar o luxo de recomprar se quiser, tá? Que ainda assim, eu acho que fica elas por elas, tá? O Palmeiras não lucra, mas também não perde, talvez perde, mas não tanto, né? Não perde tanto. Então acho que são coisas do mercado. Se o Palmeiras daqui a 5 anos quiser recontratar o Patrick de Paula, né, o próprio Wesley ou o Gabriel Veron, cara, tem grana para isso, né? Os jogadores não se firmaram enquanto estavam aqui. Eu acho que precisavam de novos ares. A venda ajudou o Palmeiras a fazer uma grana. E se eventualmente forem recontratar, eles não vão contratar uma promessa, eles vão contratar uma realidade. O Arthur, quando saiu do Palmeiras, ele era uma promessa. Hoje ele é uma realidade. Ele tem aquele perfil que o Abel Ferreira já falou em coletivo. Um cara que vai chegar e vai jogar, né? Então, eu acho que o Palmeiras tem grana, pode fazer isso, né? Tem grana, pode fazer isso.
Michael, né? Esse aqui é muito difícil, jogador de 26 anos. O Grêmio também tem interesse, né? Mas é um jogador que está no mundo árabe, os valores são muito altos e é o que eu falei, o Al Hilal tem esse banimento, né? O famoso transfer ban, banimento para transferência, se a gente pode dizer assim. Então, perder o jogador agora não interessa. Por quê? Porque não dá para trazer um reforço. Então essa negociação é muito difícil. Se já é difícil para o Palmeiras, com todo respeito, para o Grêmio fica muito mais complicado, né? Por questão de grana mesmo. É apenas por questão de grana. Não estou aqui comparando a história das duas equipes, hein, gente? Pelo amor de Deus. É por uma. Perdão, é simplesmente por uma questão de grana. Sabe qual que é a grande. Agora eu falei tudo isso, sabe qual que é a grande verdade que eu acho? Isso tudo é uma cortina de fumaça, tá? Isso tudo é uma cortina de fumaça. O Palmeiras não vai contratar nenhum desses jogadores. Eu acho, assim, de verdade. Pode estar falando. Não acho nem que o Palmeiras tem interesse de fato nesses jogadores. Eu acho que o Palmeiras já tem pelo menos um meia, tá? Pelo menos um volante. O Palmeiras já tem um nome muito bem encaminhado. O Abel deixou isso muito sugestivo na última coletiva. E é um nome que ninguém falou ainda. E é um nome que, pelo tom que ele falou na última coletiva, é um nome que ele aprova, tá? E ele gostou do nome. Não acho que é o Alan, não acho que vem Arthur, não acho que vem Michel. Talvez possa ser que venha, seria um bônus. Mas isso tudo é uma cortina de fumaça. Palmeiras, eu imagino que deva ter rolado o famoso chaveco, né? Como é que tá a situação do atleta, vocês estão dispostos a vender e tudo mais. Deve ter tido uma abordagem, né, oficial, mas a contratação de fato que vai acontecer não envolve nenhum desses jogadores. Esse assim o Palmeiras está fazendo por baixo dos panos, né? Bem escondido dos holofotes, e toda essa galera aí, né, tá simplesmente fazendo um barulho, gerando discussão, e o Palmeiras, né, a gestão palmeirense deve estar nos bastidores bem quietinho, deixa os caras falando de Michael, né, de Arthur, a gente vai ficar aqui, tem um negócio bem encaminhado, acho que é isso, tá? Desconfio que é isso, vamos aguardar as cenas dos próximos episódios. Andrei foi regularizado pelo Vasco, pode enfrentar o Flamengo, cara, se conseguir. É que eu não sei como é que tá a situação física do atleta, né? Não sei como é que tá, mas pô, vai ser legal, hein? Vai ser legal, hein? Já aparecer no clássico, de repente entra no segundo tempo, faz uma fumaça. Vai ser legal de ver, cara. Vai ser legal de acompanhar. Vamos seguir, vamos ver se ele vai ter condições, né? Agora vai ter que. Se a galera vai ter que avaliar. Eu acho que já vai pro jogo, tá? Não sei se vai jogar, mas já vai pro jogo para dar essa moral pra galera, pra torcida vascaína, tá? Vambora, falei bastante de Palmeiras, gente. Vamos, o giro da rodada. O Always Ready perdeu do Magallanes, Fortaleza 4-0 para cima do Deportivo Maldonado, Milionários 2, Universidade de Quito 1, e aqui a Copa do Brasil, né? Ontem a gente teve vários e vários jogos, hoje um pouco menos. O Águia de Marabá venceu o Botafogo da Paraíba, né? Real Ariquemes perdeu do Criciúma. Criciúma avança, tinha vantagem do empate até. O América está fora para o Iguatu. Sampaio Corrêa fora também, perdeu para o Maringá. E o Botafogo passou na Bacia das Almas para cima do Sergipe, né? Fez um gol ali no final do jogo. Não foi fácil, tá? Não foi fácil. E a gente vai ouvir um trechinho aqui da coletiva do Luiz Castro. Depois eu quero ouvir um trecho também da coletiva do Vojvoda, técnico do Fortaleza. A gente já fala um pouco desses dois jogos. Mas inicialmente, né? Deixando os créditos aqui, Botafogo TV, canal oficial aqui do Botafogo no YouTube. Se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar. E vamos de Luiz Castro, tá? Sem mais delongas, vamos de Luiz Castro. Parabéns pela classificação. Apesar da classificação, muita gente nessa altura do campeonato, o senhor Fred vai completar um ano no Brasil, esperava o Botafogo jogando melhor. Até que ponto, se o senhor pudesse fazer uma autocrítica, até que ponto é culpa sua, entre aspas, o Botafogo não estar performando aquilo que até mesmo o senhor já falou, que é o modelo ideal de jogo que você mesmo espera? O culpado sou só eu, não são os meus jogadores, não é o contexto, sou eu. Enquanto treinador assumo totalmente as responsabilidades da equipa não estar a jogar ao seu melhor nível. Temos tentado colocar a equipa a jogar ao melhor nível, ela não tem conseguido,
E quando não se consegue, só há uma forma, é continuarmos dedicados ao trabalho e continuarmos a tentar todos os jogos melhorar a equipa através daquilo que fazemos em treino. Assumo totais responsabilidades da equipa não estar a jogar como eu gostaria que ela estivesse e como os torcedores gostariam que ela estivesse. Aqui ele foi perguntado, né? Ele tá fazendo um ano de trabalho como técnico do Botafogo, praticamente, né? E o time ainda não ganhou, né? Aquela forma, aquele jeito que o próprio Luiz Castro já falou mais de uma vez e ele assume a responsabilidade por isso, né? Não foge da bronca, ele já tinha falado isso naquela coletiva, bastante acalorada, bastante emocionada pós-jogo do Flamengo e dessa vez também, cara de pouquíssimos amigos, né? Assume a responsabilidade pelas más atuações do Botafogo. Bacana isso, eu sempre falo, cara. Ele falou também naquela coletiva depois do jogo do Flamengo. Eu não sou treinador de fazer recortes. Quando o time tá ganhando, tá jogando bem. Quando o time tá perdendo, tá jogando mal. A gente tem que avaliar o jogo e você pode jogar bem perdendo também, né? Foi isso que ele falou. E dessa vez consegue uma classificação e tem o entendimento do Luiz Castro que jogou mal e realmente, né? Cá entre nós, não tem como fazer outra leitura de jogo também. Mas tem muito treinador, a gente sabe que tem muito treinador que... Não, porque ali no intervalo dos 10 pros 20 minutos do segundo tempo o time atuou bem, né? Tem treinador que consegue fazer esses recortes, né? É meio perigoso esse tipo de recorte. É melhor você falar, cara, o jogo não foi legal, tem muito que... Tem que comemorar a classificação, mas não tem muito que comemorar em termos de atuação, não. E o que falta, por acaso, para a equipe chegar a esse nível que o senhor gostaria? Talvez seja essa parte de reforço que o senhor também já tocou nesse assunto no começo do ano. Não falo mais em reforços, já falei o que tinha a falar na altura e eu acho que não é necessário eu falar mais nada. Não me vou refugiar em falta de reforços para justificar o mau momento que nós estamos. Nós estamos num mau momento, houve um conjunto de incidentes que têm acontecido, tínhamos estado bem até determinado momento, há 3 jogos a esta parte que não temos estado tão bem, tínhamos vindo em crescendo desde o início da época, há 3 jogos atrás que livámos, baixámos o nosso rendimento, houve um conjunto de incidências contra o Vasco que levaram a equipa mais para baixo, houve um conjunto de incidências com o Flamengo que mandou a equipa mais para baixo e hoje a equipa não se conseguiu encontrar. Um jogo muito mal da nossa parte, terminou com a classificação, mas também mal motivado pelo bom jogo que fez o Sérgio. Aqui ele acredita 2 fatores, né, em relação a essa partida apenas, né? O Sergipe fez um bom jogo da parte deles. A gente sabe que o Botafogo é muito mais time, não adianta a gente ficar aqui de politicamente correto. Né? O Botafogo é mais time. E o Luiz Castro não foge da responsabilidade, não, cara. Foi perguntado sobre reforços. Cara, eu não vou me apoiar nessa bengala, nesse game pode dizer assim, que é a dos reforços. Eu não vou me apoiar nisso. É óbvio que ele pediu reforços, como todo treinador pede. Inclusive o Abel Ferreira, o atual campeão brasileiro, pede reforços, né? Todos os treinadores querem reforços. Mas eu não vou me apoiar nesse suporte para dizer que é por causa disso que o time está mal. Ele cita situações, caso o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Botafogo, onde houve um destempero do seu próprio elenco. E isso, cara, ocasionou uma baixa, né? O time baixou um pouco, né? Baixou um pouco a empolgação. Tava num bom momento e de repente perde 2 clássicos da forma como foi. 4 jogadores, 5, né? 5. No jogo contra o Flamengo teve mais um do banco de reservas, né? Se eu não me engano. Então assim, você perde praticamente meio time, né? E o Tiquinho ainda vai ficar fora bastante tempo, né? Tentaram entrar com o recurso lá, não foi indeferido, o recurso, tá? Vai ficar mesmo suspenso por 30 dias. Então é mais, né? É mais um desfalque. E isso acaba naturalmente, isso vai minando as energias, né? Agora vai ter que, obviamente, um momento ruim para você ter uma queda? Sim. Copa do Brasil, campeonato, um estágio um pouco mais avançado do Campeonato Carioca, não seria o momento ideal, mas que seja agora no início do ano. Como disse o Luiz Castro antes, né? Após o jogo do Flamengo, pô, melhor que isso esteja acontecendo agora. Porque depois o time, né? Depois que é o começo da época, né? Não, tem a importância de um título? Tem, mas, cara, assim, esse título não dá pra gente comparar com o título do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, assume a responsabilidade, não foi, por isso que eu falo, o Luiz Castro é um dos meus treinadores favoritos em coletiva. Luiz, agora, mais de tranquilidade, né? O que aconteceu principalmente no fim de jogo, toda aquela confusão,
Eu queria que você pudesse esclarecer o que aconteceu lá no policiamento, porque você foi até lá, a parte do campo, estava o árbitro, e aí teve uma confusão que eu não pude perceber bem ao longe, né, tipo, não, coisa que você foi cuidado. E depois na entrada do vestiário, você foi e depois retornou, né? Esclarecesse, explicasse o que aconteceu. Sim, são coisas que não têm nada a ver com o jogo. O jogo é o jogo terminou, conversei com o Rafael, conversei com o Derlei, conversei com a equipa técnica de forma tranquila, dei-lhes os parabéns pelo jogo que o Sergipe tinha feito. Acho que o Sergipe foi melhor que nós ao longo de todo o jogo, a não ser naquela parte final do jogo em que nós realmente sufocámos o Sergipe, não nos deixámos sair e conquistámos, mesmo nos últimos momentos do jogo, três escanteios seguidos que nos levaram a golo. Em qualquer um dos escanteios podíamos ter chegado a golo. Chegámos no último escanteio do jogo e tinha tido a oportunidade de dizer à equipa técnica do Sergipe que tinham sido melhores em campo, que mereciam ter ganho o jogo e que nós tínhamos tido a felicidade do jogo. Como normalmente faço, quando perco, cumprimento o adversário, quando perco, cumprimento os agentes, neste caso a equipa de arbitragem, quando perco, cumprimento os meus jogadores, porque eu acho que o futebol é feito de tudo isto, é feito de relações que se vão desenvolvendo ao longo do caminho e o futebol ensinou-me que esta modalidade é para nós fazermos conhecimentos e nos relacionarmos e trabalharmos em paz. Infelizmente aconteceram coisas lamentáveis em que muitos elementos estranhos ao jogo estavam dentro do relevado e sim, e depois junto ao túnel houve uma tentativa de se abordarem de mim dois dirigentes do Sergipe que de forma lamentável me insultavam, eu não percebi ainda porquê. Fiz o meu trabalho de forma normal, não fui mal educado com ninguém, não entendi sinceramente, senti-os muito alterados. Disse exatamente ao professor do Sergipe que compreendia a frustração dele, já tinha passado por frustrações destas, eu também ao longo da minha carreira, em perder situações favoráveis no final do jogo, e entendia a tristeza dele e disse o mesmo ao Derlei e digo o mesmo ao adversário, a todos eles, é entendível essa tristeza. Agora, acho que nós fizemos o nosso trabalho, fizemos o trabalho para levar a eliminatória, não da melhor forma, mas dedicámos-nos muito ao jogo, mas jogando muito mal. Fugindo de polêmica aqui, né? O Luiz Castro foi perguntado, né? Deu uma confusão ali, né? Ele até fala, cara, ele começa falando, isso aí não tem nada a ver com o jogo, né? Isso aí já foi, né? O jogo foi o seguinte, né? E como ele falou, parabenizei o técnico do Sergipe para a equipe dele, né? Que eles jogaram melhor, mereciam ter sido vencedores, entendo a frustração, já passei por isso na minha carreira. Falou, cara, não entendi porque dois dirigentes do Sergipe estavam me xingando, não fui mal educado com ninguém. Acho que é isso, né? O Luiz Castro, ele foi perguntado por isso, a gente sabe por quê, né? Porque ele deu, né? Ele deu aquela emocionada na última coletiva, chamou muita atenção, muita gente repercutiu, inclusive nós aqui no podcast. A gente ouviu bastante, concordei muito com o que falou o Luiz Castro em relação a vários pontos da coletiva dele. E acho que tentaram meio que dar uma provocada, mas você vê, cara, tá bem mais comedido, não tá com cara tá com cara de poucos amigos, né? Não tá muito feliz pela atuação do time, obviamente, pela confusão, certamente deve ter agregado um pouco mais. E ele deve ter na cabeça dele de que preciso me controlar, vou ficar na minha, né? Já chamei muita atenção, não sou treinador disso, então não vou, né? Não vou dar uma destemperada agora, vamos voltar para casa, arrumar as coisas, né? Mas me chama atenção, cara, assim, porque esse não é muito o perfil do Luiz Castro, né? A coletiva dele, você vê que ele parece até meio desanimado, né? Tá até meio desanimado. É triste de ver. Eu falo a verdade, cara. Dá uma tristeza quando você vê um profissional assim, meio para baixo, né? Meio cabisbaixo. E não sei se é pela semana que teve, não sei se foi pela confusão, não sei se gerou muita repercussão o que ele falou, né? Porque pode ter dado uma repercussão em termos de, o que você falou sobre a polícia não foi legal, né? Então eu preciso dar uma segurada, preciso me conter aqui, algumas palavras ali. Acho que ele tem que ser original, como ele sempre foi, tem que partir para a sinceridade, como ele vem fazendo, reconhecendo o bom jogo que fez o Sergipe, que merecia ter se classificado, falou que foi
teve uma cortesia, né? Ele falou, cara, se quando eu perco, não é porque eu perco ou ganho, eu vou cumprimentar o adversário, né? Isso é fundamental para manter assim uma relação saudável, né? Uma relação saudável entre os treinadores, entre os profissionais. Então, se mostra um treinador para mim muito bacana, né? Assim, parecia um cara meio boa praça, mas também muito focado com o trabalho. Tá desanimado, cara. Tá muito desanimado hoje. Mas, enfim, né? Tem muito o que falar do jogo. O Botafogo, eu acho que esse jogo ele é um reflexo do que foram os clássicos, né? A última semana da equipe. E vai ter que, cara, não digo recolher os cacos, mas vai ter que... Como é que a gente pode dizer assim? Vai ter que dar uma animada, né? Vai dar uma animada, sabe? Parece que sabe aquele... A gente passou pelo carnaval agora, né? A gente passou pelo carnaval, e aí os foliões saem pra rua, e aí o carnaval acaba, né? E aí o folião tá na rua. A história não tem nada a ver, mas vai comigo, vem comigo. Aí o folião tá na rua, alguns vão se identificar quando eu vi isso, tá? Aí o folião tá na rua, o trio elétrico desliga o som, apaga as luzes, e aí vem aquele sentimento de nostalgia, né? Poxa, agora é só o ano que vem, né? Aí o folião fica naquela tristeza, aquela decepção, aquela frustração. Óbvio que dentro das devidas proporções, né? A gente tá fazendo uma brincadeira aqui, mas o Botafogo, óbvio, e o Botafogo passou por momentos de temperaturas mais altas, né? Certamente. Mas é meio que isso, cara. O termômetro é mais ou menos isso. Viveu um grande momento, até antes dos clássicos. Aconteceu os clássicos, muitas expulsões, desabafo do Luiz Castro. E aí o trio elétrico apaga a luz. E você, poxa, agora volta à vida normal, né? Agora a gente vai ter que descansar, né? Acima de tudo. Se reidratar, curar a ressaca. Não tô falando que a equipe do Botafogo tá de ressaca, pelo amor de Deus. E vamos à luta. Vamos ao dia a dia, né? Vamos ao dia a dia. É mais ou menos isso, cara. Agora é sentar, dormir bem, se recuperar, passar um tempo com a família. Agora vamos embora, né? É vida que segue. Vamos trabalhar, alegria de viver. E é isso, assim, é um processo natural. Acho que é um ciclo. Todas as equipes vão passar por isso. O Botafogo, como falou o Luiz Castro antes, passa por isso agora. E talvez seja importante, seja até melhor que seja agora, né? Para lidar com isso melhor lá na frente, né? Então, falei, a gente fica até um pouco chateado, né? A gente fica até um pouco triste de um personagem como o Luiz Castro, esse desânimo, tal, meio humoroso. Vamos ver, cara, vamos ver. A volta ao Rio de Janeiro deve fazer bem pro treinador, pro técnico Luiz Castro. Tá, vamos de Juan Pablo Vojvoda. Thiago Galhardo abriu o placar pro Fortaleza, um belíssimo gol. E aliás, cara, o que teve de chance o Fortaleza nessa partida foi um absurdo, cara. Foi uma loucura, foi umas 3 bolas na trave, velho. Cara, assim, tentou, e aí o Galhardo conseguiu fazer o gol, e tentou, até que, aí quando fez o segundo, aí abriu a porteira, né? Aí abre a porteira, coração, mas belo gol do Thiago Galhardo, hein? Belo gol, vamos de coletivo, então. Ouvi um pouco do Thiago Galhardo e do professor Juan Pablo Vojvoda, tá? Deixando os créditos aqui. TV Leão, né? TV do Fortaleza no YouTube. Se inscreve no canal se você é torcedor, se você é simpatizante. Curte o vídeo se você gostar. E vamos embora de coletivo. Pergunta ao Thiago Galhardo. O gol saiu. Quis o destino, Thiago Galhardo, no finalzinho do primeiro tempo. Sair com a vitória na etapa primeira é importante. E foi para a vitória de goleada 4-0. Parabéns, Thiago Galhardo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Claro que é importante o gol, né? Independente. Oi, gente, foi mal. O áudio tá bem ruim, mas é do próprio. É da própria coletiva, tá? É da própria coletiva. E aí tá estranho, porque isso aqui não é das TV dos clubes, tá? Você pode estar se perguntando, pô, mas que, né? Que aparato ruim da TV do Fortaleza. Cara, isso tudo é da Comebol, tá? Você pode ver que o pano de fundo,
Você vê que não tem, o microfone é da cor, né, não tem. Você se compara com, né, as coletivas do Fortaleza costumam até ter intérprete de Libras, né? Tudo que é conteúdo do Fortaleza costuma ter intérprete de Libras. E não tem, é tudo da Comebol. O pano de fundo é da Comebol, então esse áudio ruim é da Comebol. Antes que você comece a falar, caramba, que áudio precário, né? Não, os vídeos, as coletivas do Fortaleza são muito boas, tá? São de altíssimo nível. O negócio aqui é Comebol, tá? Antes que você fique irado, nossa, o áudio tá baixo, tá chiado, né? Isso aí é Comebol, tá? Isso aí é Comebol. Ultimamente no minuto, quanto antes a gente conseguisse fazer o gol, acho que daria mais tranquilidade pra gente fazer o que a gente vem fazendo desde o primeiro minuto muito bem, pressão posteira, trabalhando a bola do lado de um lado ao outro. Foi treinado durante a semana, eu sempre elogio ele porque ele faz toda uma tática para poder usar o jogo. E hoje nós tivemos uma supremacia muito grande, muito diferente do jogo de lá, onde nós tivemos muitas oportunidades. Eu acho que eu nunca tive tanta oportunidade num jogo como eu tive hoje, estou falando há 15 anos de carreira, e acabei sendo não tanto efetivo fazendo gol só, mas eu acho que esse gol é tão importante quanto os outros porque abre e acaba dando que expor eles. Nosso jogo no contra-ataque é muito bom. Entra quem está descansado e tem a qualidade para sustentar o atleta para amanhã. O Thiago Galhardo foi perguntado em relação ao gol, falou que talvez tenha sido a partida onde ele mais teve chances de gol. Mas também tem o contraponto, né? A eficiência, né? Mas a importância de abrir o placar, você sempre fica um pouco mais tenso, né? Faz um primeiro jogo, não consegue abrir o placar também, fora de casa. A grande verdade, assim como eu falei do Galo ontem, em relação ao cara bobo, o Deportivo Maldonado, cara, assim, um time muito fraco, né? Eu até fiquei, cara, assim, como que o Fortaleza e o Galo não conseguiram fazer um gol fora de casa? Que são dois times horríveis. Pô, eu peço perdão aqui, mas não tô questionando a história, a tradição da equipe. Pô, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero fazer. Dois times horríveis dentro de campo, atuação dentro de um futebol praticado, tá? Esse é o ponto que... Se bem que o Atlético Mineiro tomou uns sustos ontem, né? É um time horrível, mas tem é um time fraco, vai, não vou falar horrível. É um time fraco, mas teve a sua competência, né? Mas esse time do Maldonado, o nível ainda mais baixo. Aí o Galhardo até fala, pô, a gente faz o gol, dá uma tranquilidade pra gente poder jogar até mais na transição do contra-ataque, a gente ser muito bom nesse tipo de jogo. Nem precisou, cara. Nem precisou jogar desse jeito. O Fortaleza dominou o jogo de ponta a ponta. Foi como o Thiago Galhardo definiu, cara. Foi uma supremacia, né? A vez que eu acho que o Maldonado chegou foi numa bola parada, uma cobrança de falta. Eu acho que foi a hora que eles chegaram mais perto do gol do Fortaleza. Mas, cara, fora isso, nada demais, cara. Nada demais. O Fortaleza foi muito bem no jogo. E, assim, e deixar o destaque pra torcida do Leão, né? Cara, assim, impressionante, velho. O barulho era impressionante. Pô, se você não acompanhou o jogo, procura pra ver os melhores momentos. Pelos melhores momentos já dá pra ver. É um barulho ensurdecedor a festa que fez a torcida do Fortaleza. Cara, é uma das torcidas mais bacanas, cara. A festa que a torcida do Fortaleza tá fazendo é uma das mais bacanas. Não só em relação ao mosaico que eles costumam montar no estádio, né? Eles fazem todo um... Cara, assim, é um espetáculo, né? O que a torcida do Fortaleza vem protagonizando nos últimos anos é um espetáculo, né? Faz um show de luz, faz um mosaico, todo mundo canta junto, né? Você vê as grandes torcidas das grandes equipes, por exemplo, o Flamengo, né? Jogou atualmente a final do segundo jogo da final, não, é jogo único, é final, mas pô, é jogo único, falar final é bizarro, né? Fez o segundo jogo da disputa do título da Recopa e aí antes do jogo se falou, pô, houve uma união de várias torcidas do Flamengo para que fosse feito o mesmo cântico, né? Para apoiar o time. Cara, você vê que loucura. Assim, o time é tão grande, a torcida é tão grande, que existem alas da torcida e os caras precisam se alinhar, para cantar junto, no mesmo ritmo, para empurrar o time, né? Você vê assim, às vezes tem o lado bom, se é a maior torcida do Brasil, né? Tem um lado fantástico, é muita grana, casa é sempre cheia, mas existe uma vantagem de você ter ser um torcedor de uma equipe como Fortaleza, cara, se a torcida um pouco menor, galera joga junto, torce todo mundo junto, né? Então você vê que tem esses contrastes, né?
É muito legal, cara. Você vê que são jeitos e jeitos, né? Jeitos e jeitos. E a torcida do Fortaleza não é de hoje, cara. Assim, eles estão apoiando o time mesmo. Estão fazendo uma grande festa mesmo. E eu deixo aqui uma grande saudação à torcida do Fortaleza. Porque, como eu falei, você não precisa nem procurar o jogo, tá? Pra ver o que foi a festa da torcida. Pelos melhores momentos você já consegue ver. Porque assim, você vê os melhores momentos, tem narração, também tem tudo. Mas o barulho da torcida é absurdo, cara. É absurdo o barulho da torcida. Vamos seguir. Boa noite, Voivoda, boa noite, Thiago Galhardo, parabéns aí pela fase, Thiago Galhardo, Voivoda também, né? Mais de 52 mil pessoas, e essa vitória, não só uma vitória, mas uma goleada. Você esperava por isso, foi difícil, aos poucos o Fortaleza foi acrescentando o marcador, tanto para o Voivoda como para o Thiago Galhardo. Parabéns pela fase do Thiago Galhardo do Fortaleza. También fue una buena partida desde el inicio hasta el fin. Jogadores o respondieron a lo que necesitaba o time, ¿sí? Eu falei con ellos durante toda la semana, más trabajamos en la semana, más importante es lo que ellos pueden hacer o día de juego. O día de juego ellos manejaron bien la presión que necesitaba todo torcedor quería, o todo club quería Fortaleza tiene que pasar. Eso es ansiedad, torna el time muchas veces no sabemos cómo puede responder. Y Ocio respondió como debe responder un time de jugadores profesionales, un time grande, y esto tenemos que continuar de este jeito. Boa noite, professor Moreira do Rádio. Perguntado, né, o Voivoda em relação à atuação do time. Ele falou, cara, não sabia, não dá pra você saber como o time vai responder, né? Porque tem uma pressão. Tem uma pressão de se classificar. E existe aquela preocupação, cara, assim, como que os jogadores vão lidar com a pressão. E lidaram muito bem, né? Lidaram muito bem, o time jogou muito bem. Mas é aquelas coisas, né? Eu falei até da Libertadores do ano passado, que o Fortaleza fez os 3 primeiros jogos horríveis e se classificou no final ali, né? Pra fase de mata-mata. Eu acho que o time amadureceu muito, foi muito importante essa primeira Libertadores do Fortaleza, porque o time amadureceu muito, né? Sempre quando é a primeira vez, vem aquele, caraca, ansiedade, frio na barriga pra equipe, pro próprio Voivoda, pros dirigentes e pro torcedor, cara. Cara, assim, uma parada inédita, né? É a maior competição do nosso continente. Talvez a segunda maior competição continental do mundo, né? Que é a Libertadores. Bate toda aquela pressão, o time soube lidar bem, se classificou para o mata-mata, e esse ano chega mais experiente, né? Eu acho que chega mais cascudo, todo mundo. O próprio Voivoda no entendimento do que é a competição, de como tem que jogar a competição. Ele não passou, ele foi direto para a fase de grupos, ele não passou por uma pré-Libertadores, mas ele entende os contextos, sabe como é jogar fora de casa, sabe como é jogar dentro de casa. A equipe do Fortaleza foi muito mal jogando em casa, né? E jogando no Castelão. E esse ano, pelo menos nesse início de Libertadores, já é promissor. Não foi tão bem fora de casa, mas conseguiu uma goleada jogando no Castelão, na Arena Castelão. Então, espero que o Fortaleza consiga aproveitar mais, né, esse ambiente criado pelo torcedor. É óbvio que esse ambiente ele faz com que a equipe saia pro ataque, né? E a Libertadores, a gente sabe, muitos times jogam na defesa. Esse foi um dos grandes problemas do Fortaleza na Libertadores passada, jogando em casa, né? Jogando como mandante. Por quê? O time tenta, pegava a bola, ia para cima, deixava espaço para o contra-ataque. E naturalmente várias equipes jogam dessa forma, né? Com uma transição muito rápida, o contra-ataque mortal. Fortaleza conseguiu, né, recuperar os ânimos e se classificou. Eu acho que esse ano é um ano diferente, tá, para a equipe do Fortaleza. Pelo menos esse início é promissor, né? Isso pensando em Libertadores. Acho que essa vitória vem para dar tranquilidade, né? De que passo a passo, jogo a jogo, e respondeu muito bem, né? Acho que respondeu muito bem essa pressão, essa responsabilidade de você ir lá, de ter que classificar, de ter que vencer, né? Obrigatoriamente vencer. Galhardo, domingo já tem clássico e quarta-feira já tem Libertadores, né? O calendário agora vai ficar mais apertado, mas era a intenção. Eu queria saber como é que vocês vão se preparar esse ano, organizar para os
Olha, o calendário brasileiro é assim, né? Eu acho que a gente entra no segundo mês de jogos já, não tem nem 2 meses aí de jogos, sendo que é 45 dias, imagino. E já entramos num mês super importante, né? Com a Libertadores, com o Clássico, com decisão de semifinal, possível final de Cearense, depois de Copa do Nordeste. É o calendário brasileiro e a gente está acostumado, não temos que ter desculpa nenhuma, se preparar para isso. A cada 3 dias a gente joga, tem viagem no meio e acho que nós estamos preparados. O professor está aqui, ele sabe lidar muito bem, manejar muito bem o nosso elenco. Isso é muito legal porque independentemente de quem começa jogando, de quem entra, tem conseguido. Hoje foram 2 gols do Gato, assistência e gol do Guilherme, assistência do Bruno. Isso mostra a força. E o mais legal é que nós de fora entendemos. Eu quero jogar os 90 minutos, óbvio, eu vou querer sempre estar dentro de campo, ter a oportunidade, mas a gente tem que entender que dentro, quem vem de fora, quem entra, quem começa, está sempre também muito bem preparado e treinado pelo professor. Boa noite, parabéns aí. Perguntado sobre o calendário, né? Fortaleza agora vai ter clássico, depois tem Libertadores de novo. O Galhardo, eu acho que ele minimizou o calendário, ele podia ter deixado uma leve crítica ao calendário, né? Pra vocês verem, né? O calendário é maluco, mas a gente quer jogar sempre. A gente quer fazer a nossa parte, mas, né? A gente precisa dar uma descansada, né? Ele falou, que o Galhardo fala, é o calendário brasileiro, né? E aí parece que ele vai dar uma porradinha, né? Falou, não, mas a gente tá acostumado com isso, né? Tá acostumado, assim, eu acho que o Galhardo falou assim, tá acostumado no sentido de, cara, eu sei que esse jogo eu joguei, mas talvez no próximo eu não jogue, né? Apesar de querer, e o professor tá aqui do lado, ele sabe muito bem como fazer essa gestão, óbvio que sabe o Vojvoda fazer essa gestão, mas ele queria o time titular, né? Então, ele quer usar uma base, que se pode dizer assim, ele quer usar uma base todo jogo, e ele não pode. E a gente sempre destaca uma questão importante em relação ao Fortaleza, que o Fortaleza está no estado do Ceará, longe dos grandes centros, tá? Longe dos grandes centros. E aqui não é um demérito, isso exalta ainda mais o trabalho que faz o Fortaleza, porque o Fortaleza tá muito longe assim dos grandes centros. Você pensa, ó, qual que é o grande centro do futebol? Cara, centro financeiro, a região mais populosa do país, São Paulo, Rio de Janeiro. Esses são os grandes centros, tá? Esses são os grandes centros. Aí você pode até estender Minas Gerais, e ali fica ali, na região sudeste. É ali onde passa a maioria dos voos, você encontra voo toda hora. Fortaleza, por exemplo, para alguns jogos de Libertadores, se chegar na fase de grupos, se for para o mata-mata, vai ter que ir para o sudeste, vai ter que ir para o Rio ou para São Paulo, fazer uma conexão e tentar pegar, a menos que frete um voo. Então, assim, cara, a logística é muito complicada. E eu tô falando isso justamente para exaltar o trabalho do Fortaleza. Então, assim, se o calendário já é apertado, você soma essa logística complicada, assim, é um trabalho, né, assim, de recuperação que você tem que fazer um trabalho específico, né? Não adianta, vamos pegar os melhores estudiosos, né? Vamos pegar um profissional do Palmeiras, vamos pegar porque de repente os caras podem pensar assim, né? Vamos pegar um profissional do Palmeiras, um profissional do Flamengo, ele sabe, conhece muito de recuperação de jogador. Cara, para estar no Fortaleza não cabe. O cara pode ter muito conhecimento, não tô falando que não caberia, óbvio que caberia, mas assim, o conhecimento que se tem hoje de um profissional do Sudeste, ele teria que se adaptar, ele tem que fazer grandes mudanças no Fortaleza, porque ele tem que otimizar o máximo que é. Como é que vai se otimizar? Já começa um trabalho agora após o jogo, nesse tempo, né? Faz um trabalho dentro do voo mesmo. O Palmeiras fez no Mundial, né? Não sei se vocês se recordam, os caras postaram foto, viajando pro Catar, todo mundo postando foto, fazendo exercício, atividade física dentro do avião. É isso que o Fortaleza deve fazer também, cara. Viagens mais longas, tem que fazer conexão, é exaustivo, é cansativo, não dá para descansar direito, mas, como o Thiago Galhardo falou, não é ideal, mas estão acostumados, né? Então, tem que otimizar o trabalho e a gente só exalta o grande trabalho que é executado, né? Mais uma conquista essa a nível internacional. O primeiro tempo foi avassalador, só deu Fortaleza. Já no segundo, o Fortaleza foi estratégia sua, segurar um pouco mais atrás para tentar mais um contra-ataque.
acontecer por acontecer, o Fortaleza ficar mais recuado. Não, acontece isso, o jogo estava controlado, uno pode controlar o jogo através do posse de bola e criando situações de gol, mas muitas vezes pode controlar o jogo fechando espaços, fechando linhas de passe, compactando o time e aproveitando espaços. Então conseguimos um gol muito importante de Thiago no primeiro tempo, em minuto importante, mas tivemos muito remate na trave, muita constância, e ao segundo tempo, é lógico, não? Tivemos mais espaço, com o tempo já correndo, tivemos os jogadores que aproveitaram isso de bom jeito. Boa noite, Beduca, boa noite, Galhardo, parabéns pela participação. A leitura do jogo, né? A gente acabou de falar um pouco do que foi, muita bola na trave, né? Segundo tempo eu falei que o Galhardo falou, a gente fez o gol e deu pra postar no contra-ataque. De fato, né? De fato, teve vários bons contra-ataques no segundo tempo. Inclusive eu acho que o último gol, né? O gol do Lucero foi de contra-ataque também, né? Falei não teve muito, nem precisou de tanto. Teve sim, né? E aí começou a aparecer espaço, o tempo vai correndo, o Maldonado vai ficando com mais pressão para buscar um resultado, vai cansando também. Eu não sei, cara, assim, eu não sei bem como é que tá o clima, né? Como é que tá o clima ali onde os caras treinam, os caras do Maldonado no caso, mas em Fortaleza deve estar muito quente, tá? Deve estar muito quente. Então essa questão, mas o jogo é à noite, cara, mesmo assim, velho. É abafado, é diferente. Então isso também pode ter pesado, né? Isso também pode ter pesado. E aí você começa a encontrar mais espaço. Mas mesmo assim, quando você pode dizer assim, primeiro tempo, que o time adversário tá mais inteiro, o Fortaleza deitou no jogo. Assim, muita bola na trave, né? Impressionante. Eu falei, foi umas 3, mano. Assim, inacreditável, né? Inacreditável. Antes do Cerro Porteño tem um clássico na frente. Até que ponto esse clássico pode ajudar ou atrapalhar na preparação para um jogo tão decisivo que vai ter esse competido? Es una partida importante para nós, que todos los jugadores quieren jugar. Es una partida que sabemos o significado de la partida, y más en nuestra cabeza tiene que estar en el próximo domingo en el clásico, ¿sí? Sabemos que nos gusta jugar o Copa Libertadores, las noches de copas tienen algo especial, más o clásico también. Entonces tengo un buen elenco, como faló Thiago recién, y todos van a estar disponibles para o próximo domingo. É bom. Vocês falaram, né? Ele falou, o Vojvoda falou, cara, assim, é complicado assim, você falar assim, como é que vai fazer a gestão desse elenco, né? É complicado. A gente acabou de fazer uma reflexão em relação a isso, né? Da logística dificultada, como é que vai se preparar, sabendo que tem um clássico lá na frente. Cara, tem que pensar jogo a jogo, né? Essa aqui é a verdade. Óbvio que você tem que, como já está definido, vai ser o Cerro Porteño, né? Vamos jogar contra o Cerro, está definido, está definido. É óbvio que o planejamento você coloca na balança, né? Bom, tem um jogo na próxima semana contra o Cerro Porteño, a gente tem um clássico agora, são 2 jogos que não se pode perder, né? Até porque o jogo contra o Cerro, o Fortaleza joga em casa, então tem essa questão assim que eu falei. A questão da logística talvez fosse mais complicada se tivesse que viajar, mas tem um clássico agora, e aí na sequência tem a Libertadores, existe a carga do jogo, né? Assim, de você se cansar por causa do excesso de jogos, mas o lado positivo é que não se viaja, né? Não se viaja, não se faz grandes trajetos, né? Não se faz grande logística. Então tem um lado bom e um lado ruim. E você também não posso perder o clássico, mas também não posso perder o jogo contra o Cerro Porteño. Tem que aproveitar o fator casa, né? Enfim, cara, assim, dor de cabeça pro Vojvoda, mas ele falou, o Galhardo, por exemplo, domingo tá pronto, né? Vai estar pronto, não está pronto, tá pronto agora não, mas vai estar pronto. Então, só ele pra entender os contextos, ele sabe, ele já entende muito bem os contextos e saber, né? Ele tem todas as informações técnicas em relação à condição física dos jogadores e fazer essa gestão da melhor maneira possível para que ele consiga um grande resultado, tanto
no final de semana quanto no meio de semana no jogo contra o Cerro, tá? Boa noite, Galhardo. Boa noite, Voivoda, Mário Kempis, Cláudio Kempis. Galhardo, você podia falar um pouco sobre o gramado, como é que está, se vocês gostaram e tudo isso, e eu queria falar sobre a presença do público, 52 mil torcedores, o que você achou, o que você gostou da torcida. Professor, a minha pergunta é sobre a função tática do time, a disponibilidade tática. Diferente lá do Maldonado, né, você jogou com 2 volantes de ofício, né, o Caio e o Eccles. Queria que você pudesse me dizer qual a função real do Caio, porque ele parece aquele jogador tipo mesmo moderno, né? Um cara que a gente começa lá atrás, às vezes faz um terceiro zagueiro, passa pelo volante, e ele chega às vezes até o ataque. Se pudesse falar um pouco dele. Obrigado. Olha, primeiro da torcida, né? Hoje eu vivenciei, eu acho que o momento mais marcante assim da minha carreira, que foi o hino nacional, com 52 mil pessoas cantando. Eu me arrepiei ali. E até faço jus a que todos os clubes, eu acho que do Brasil, a gente sabe o país que nós vivemos, os problemas que tem, mas aqui também tem muita coisa boa. E o futebol é uma coisa mágica para nós, né? Eu acho que o povo brasileiro cresce e é apaixonado pelo futebol e essas noites que são mágicas. Então, não sei se para todos os campeonatos, mas eu acho que para essa Copa Libertadores, eu acho que todos poderiam fazer dessa forma, porque para nós jogadores ali foi uma coisa espetacular, ver a questão dos celulares ligados, a questão do público cantando e nós cantando ali de dentro, já entra de uma forma diferente. Sobre o gramado, nós treinamos de um jeito e foi nos apresentar hoje para o jogo de uma outra forma, um pouco mais baixo, tem muita areia ainda. É um lugar onde nós nos sentimos muito bem diante do nosso torcedor, mas eu acho que pelo tempo que teve para poder se preparar, poderia ter se preparado melhor. Nos falaram que em 30 dias vão entregar da forma como a gente espera e deseja. Torço para que isso aconteça. Não é uma reclamação, é uma constatação. E dizer que, claro, você faz 4-0 no gramado desse, vai reclamar como? Não tem como, pela forma como nós jogamos e tudo. Mas eu acho que pode melhorar para que possa ter menos areia, que a bola possa rolar e não ficar tanto como tem acontecido. Talvez se não chovesse, eu acho que a gente poderia ser um pouco prejudicado na forma como a gente pensa em jogar e trabalha para jogar. Quanto ao sistema táctico, en cuanto a preguntas sobre Caio, o time se adapta a características de jugadores. En cuanto a él es un jugador que necesita contacto con bola. O si estaba planillado una salida de 3 muchas veces, porque él nos da boa salida, tanto por un lado por el otro. Entonces no podíamos formar esa línea de 3 con bola. Mas con el partido de Maldonado preferí jugar con doble volante, son partidos de Copa, hablé también con Thiago después de juego, esos partidos de Copa fora son diferentes, son partidas pues con mucha briga, entonces necesitábamos ser inteligente durante 180 minutos, y no solamente 90 minutos, donde yo que os jugadores son inteligentes, responden a lo que o partidas necesitan. Sí, estoy yo conforme con eso. Bom, última pergunta aqui, só pra gente encerrar, né? Já estamos com quase 1 hora de podcast. Perguntado sobre o gramado, o estado do gramado, o Galhardo falou que eles treinaram numa condição, jogaram numa outra condição, o gramado um pouco mais baixo, muita areia, né? Até teve um lance meio bizarro, eu não lembro quem foi, acho que foi o Guilherme, tá? Pelo lado direito ali, ele vai chutar pro gol e ele perde a bola sozinho, assim, a bola parece que pegou num montinho de areia, num tufo de grama, não sei o que acontece. E aí ele dá um migué e fica olhando pro gramado, né? Mas claramente, parece que ele tá dando um migué porque ele cometeu uma bizarrice, mas claramente tinha um tufo de alguma coisa que a bola quicou ali e ele perdeu. Um lance muito claro de gol. Então o gramado realmente não tava legal, pela cor do próprio gramado não tava legal, né? E o Galhardo até fala, pô, tá reclamando do gramado e marcou 4 gols, né? Mas isso só mostra a qualidade, né? Da equipe, né? De como a equipe joga junto. E ele exaltou também o fator torcida, né? Que eu falei, cara, deixei o parabéns aqui pra torcida do Fortaleza. Ele falou, cara, já no hino nacional já foi um negócio bizarro, né? Todo mundo cantou, todo mundo com luzinha de celular, se já entra pilhado, já entra numa atmosfera diferente. Em relação ao trabalho tático, o Voivoda, ele argentino, né? Ele sabe, ele mostra que ele conhece o que é uma Libertadores, né? Já jogou, obviamente, ano passado, mas já devia conhecer de outros carnavais. Fala, jogar fora de casa, né?
é um jogo mais delicado, um jogo mais complicado, né? É um jogo mais físico, né? Os adversários vão pro enfrentamento físico, então é um jogo diferente, né? Fora de casa e dentro de casa. Mesmo dentro de casa, se você entrar na pilha dos caras, vira como se fosse um jogo fora de casa, né? Enfim, mas mostra que entende também, a gente fica naquela... Eu fiquei naquela preocupação, né? Que no primeiro jogo, o Fortaleza perdeu algumas bolas perigosas ali na região do meio campo, né? Onde o time avançava as suas linhas. E aí nessa troca de passe entre zagueiro e volante, né? Dos meio-campistas ali para tentar criar alguma jogada de um time que estava bem fechado, bem postado, perdeu algumas bolas perigosas ali, tá? Isso aconteceu muito ano passado e apesar dele fazer essa leitura tática, esse entendimento de que fora de casa vai ser um jogo muito brigado, muito disputado, né? Vai ser um jogo que os caras vão levar para um aspecto físico muito intenso. E acho que ainda tem algumas coisas que... Óbvio que assim, uma mudança de postura totalmente diferente, porque também a atmosfera da torcida propiciona isso. Mas eu acho que ainda tem algumas coisas a melhorar em relação ao Fortaleza jogando fora de casa. Tá? Não sei como... O jogo com o Cerro agora já vai ser um jogo muito diferente. Muito diferente. A gente pode esperar um adversário muito mais complicado. E o Fortaleza vai ter que fazer, cara, o seu papel nesse primeiro jogo já. Vai ter que conseguir fazer uma boa exibição no primeiro jogo, conseguir um resultado importante, porque é esse resultado que praticamente vai credenciar aí, né? O jogo da volta é um jogo muito difícil, como a gente sempre fala. Os caras, dependendo do resultado, né? Ou vão se fechar, ou vão tentar agredir. O Fortaleza pode explorar uma transição rápida, enfim. Vai ser um jogo de xadrez, dor de cabeça pro Juan Pablo Vojvoda, né? E com isso, o caminho dos brasileiros é esse. O Fortaleza enfrenta o Cerro na quarta-feira. Mesmo dia, né, os outros jogos vão acontecer. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Milionários fora de casa, tá? E aí sim, para esses dois, já não tem mais adversário fraco, tá? Eu acho que ainda são... Tanto Fortaleza quanto o Atlético Mineiro são mais times. Mas agora já são equipes com um nível um pouco mais alto, tá? Um pouco mais alto. Se não tomar cuidado, tá? Nessa fase que normalmente muitos brasileiros acabam caindo, tá? Então a gente vai seguir na torcida. Valeu aí, né? Dois treinadores gringos. Sabem muito bem como é que é jogar fora de casa, na Libertadores. Esses daí são especialistas, né? Esses daí são especialistas. A gente obviamente fala num tom de brincadeira, mas a gente fala num tom de brincadeira, num tom meio folclórico, mas é verdade. Eles sabem como muitas equipes vão se comportar jogando, né, quando você vai nos domínios dos caras, né? De fazer uma catimba, torcedor também gosta de uma catimba, de uma provocação, de tirar os jogadores do sério. Eu fico me perguntando o que seria a equipe do Botafogo jogando a Libertadores. Ia ter uns 4 jogadores expulsos, né? Porque um destempero absurdo, né? Enfim, brincadeiras à parte. É isso, gente. Vou finalizar hoje, tá? Parabenizar aí. Botafogo sofreu, mas passou. Luiz Castro bem desanimado, né? Bastante desmotivado. Força aí, Luiz Castro, né? Eu gosto de ver coletivas felizes, que se não for feliz que seja emocionado, mas com vontade, né? Com vontade. E aqui, Fortaleza, parabenizar o Fortaleza por essa goleada, né? Esse belo placar, avança na Libertadores e a gente vai seguir na torcida pelos clubes brasileiros e é isso, tá? Fechando o podcast por hoje, valeu demais, forte abraço para todo mundo e até amanhã, tchau!